Oi, gente, muito bom dia. Hoje, dia 30 de agosto, terça-feira, Manhã no Ar começando. Obrigadíssimo pela sua companhia. Logo agora de manhã, bem cedinho, a gente vai ficar juntos até 8 horas da manhã. Depois a gente continua ali no Acrítica Play. Olha só os destaques que nós preparamos para você da edição de hoje. Justiça avalia pedido de transferência de Adail Pinheiro para o município de Coari. O ex-prefeito cumpre pena no Centro de Policiamento Especializado da Polícia Militar aqui em Manaus. O terminal de ônibus da Cachoeirinha deve ser entregue à população nessa semana. O local passa a funcionar como uma estação de conexão e vai sofrer uma série de mudanças. Hoje é Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla e o Manhã no Ar vai falar das ações realizadas em lembrança à data. Atualmente, a doença afeta cerca de 35 mil brasileiros. No quadro Lição de Casa, vamos falar sobre descalculia. Muitos pais e professores não sabem, mas a falta de interesse por disciplinas como matemática pode ser aí ocasionada por esse problema. Não consigo, tia. O que é isso? A criança não consegue ter sequência numérica, ela olha os números para ela é algo assim, distante. E no esporte tem o empate do Princesa do Solimões e do Manaus Futebol Clube. A partida encerra a segunda rodada do Campeonato Amazonense. Isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. São 6 horas e 3 minutos. Bom dia para você. A gente começa aí falando sobre a situação dos concursados da Suzam, que continuam acampados em frente ao órgão. Na manhã de ontem, eles fizeram um novo protesto e interditaram os dois lados da Avenida André Araújo. Eles aguardam aí convocação por parte do governo para começar a trabalhar. Quem também se juntou ao grupo foram os aprovados no concurso da Secretaria de Segurança Pública, que há quase um ano esperam a nomeação. Amanhã ficou difícil para quem teve que passar pela Avenida André Araújo. O trânsito teve interrupções dos dois lados da pista, resultado de mais um protesto dos aprovados no concurso da Suzam. O grupo recebeu apoio de candidatos que foram aprovados também no concurso da Secretaria de Segurança. Os 320 que passaram nesta seleção não foram chamados ainda. Alguns tiveram que participar de um treinamento e chegaram a optar pela vaga na SSP, ficando sem emprego. Aí eu me pergunto, e os cidadãos que pediram a conta do emprego? E nós sim, aproveitamos a situação para somar forças. Para a Secretaria de Saúde, existia a promessa de uma publicação de uma lista de 1.800 aprovados que poderiam assumir o cargo público. Mas nada tinha saído no Diário Oficial até esta segunda-feira. Foi chamado apenas 1.000. E os outros estão desempregados, passando necessidade, porque tem muitos aqui, né? Desempregados, como eu e outros mais também. Os concursados da Suzam já estão acampados desde a última quarta-feira. Eles fizeram uma estrutura assim, ó, com barracas, todos eles colaboram, olha só, vamos mostrar aqui. A gente tem aqui alguns alimentos que eles trazem para poder manter realmente uma estrutura mínima e, claro, barracas. Não é todo mundo que está dormindo no acampamento, mas eles esperam uma resposta da Secretaria de Estado de Saúde e dizem que só vão sair daqui depois que tiverem uma resposta positiva. Os que estão acampados na Suzam afirmam que cerca de 11 mil pessoas tiveram sucesso no concurso, mas que houve apenas uma convocação. Os protestos devem continuar até que seja estabelecido um cronograma para a chamada dos candidatos. A gente tem quase certeza que se a gente sair daqui, esse Diário Oficial não vai acontecer. Então, nós precisamos que essa lista de 1.800 pessoas seja liberada para que nós possamos ser contemplados, né, com o de direito que nos cabe. A Secretaria Estadual de Saúde informou em nota que a segunda chamada dos aprovados do concurso público de 2014 já está na Casa Civil para análise da documentação. E o edital para a convocação deve ser publicado ainda esta semana. Entramos em contato também com a Secretaria de Segurança Pública sobre a situação aí dos aprovados, mas nesse caso a gente não teve resposta até agora.
E foi realizada ontem uma audiência pública para discutir a alteração de gênero no registro civil de transexuais sem a necessidade de mudança de sexo, sem a necessidade da cirurgia. A medida também quer diminuir o preconceito em relação a esse assunto aqui no Amazonas. Esse assunto, por sinal, que a gente já tratou em entrevista, adiantou o tema dessa audiência pública e agora a gente mostra para você como é que foi. A audiência pública foi proposta pelo juiz Luiz Cláudio Chaves, da 4ª Vara de Família. O magistrado aproveitou a nova legislação do Código de Processo Civil, que diz que antes do julgamento de questões polêmicas, o juiz pode convocar a sociedade para debater o tema e essa discussão servir de parâmetro para a decisão. Existem processos que são polêmicos pela sua própria natureza. Esse é um caso deles, porque envolve um embate entre ciência e religião. Do que trata este processo? A possibilidade de mudança de nome e gênero no registro civil sem a necessidade da cirurgia de mudança de sexo. Então, é um tema polêmico e contemporâneo da nossa época, o tema do século XXI. Foram convidados representantes dos segmentos LGBT, Ministério Público Estadual, OAB, além das igrejas católicas e evangélicas, e também estudiosos no assunto, como a doutora em Antropologia Social, Iranilde Caldas. É uma questão de direitos humanos esta, né? As pessoas, elas nascem, no caso do transgênero, ela nasce com uma cabeça e tem biologicamente o sexo de outro, né? Que não é conforme a sua cabeça indica. E isto causa, sim, uma polêmica e um problema para o Estado, né? No nosso caso, o Estado brasileiro, que terá que ver de que forma e com que políticas públicas poderá atender a pessoa que nasceu desta forma, né? Já a visão religiosa se embasa no que a Bíblia diz a respeito de homem e mulher. Deus criou homem e mulher, não criou uma terceira opção. Então, entendemos que o que fora disto foge daquilo que é o plano de Deus para a vida do ser humano. Mas nós entendemos que há um meio de transformação. Se a pessoa realmente quiser isto no seu coração e na sua vida, há um meio, há um modo de transformação dentro da palavra de Deus. Dessa audiência será elaborado um documento que vai servir de base para os demais juízes das varas de família aqui no Amazonas, na hora de julgar o pedido de mudança de gênero no documento de identidade e na certidão de nascimento dessa pessoa que veio até a justiça fazer a solicitação. Vamos mudar de assunto, né? O Batalhão Ambiental apreendeu na manhã de ontem cerca de 200 quilos de pirarucu irregular na feira da Panaí. Os policiais estavam realizando uma operação de fiscalização ambiental na balsa de madeira da feira quando encontraram aí o pescado sem documentação. Gente, a espécie encontra-se em período de defeso há vários anos, é protegida, só pode realmente sair de áreas onde tem o manejo da espécie e o proprietário acabou fugindo do local. A mercadoria foi apreendida e levada ao 1º Distrito Integrado de Polícia para procedimentos. O pescado será doado a uma instituição social. A comercialização da espécie, que se encontra em defeso permanente, como eu disse, só é permitida quando sai de área de manejo. Tem 2 lugares do Amazonas que existe essa possibilidade, ou também de criadores devidamente autorizados. É importante que o consumidor exija do comerciante o certificado de origem do pescado que está sendo adquirido e assim ajudar as autoridades da área ambiental a manterem aí essa espécie que já encontra-se em dificuldade de se encontrar em alguns lugares da região amazônica. Um adolescente de 17 anos foi apreendido após atirar contra a namorada de 13 anos com uma espingarda calibre 20. De acordo com a polícia, o adolescente afirmou que o tiro foi acidental enquanto ele manuseava a arma. A garota, que mora na mesma casa que ele, foi atingida na perna direita e levada para o hospital. Não corre perigo, ainda bem, né? O adolescente foi detido pelos policiais, encaminhado para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. A arma foi apreendida. Bandidos tentaram invadir pela janela uma agência bancária no centro da cidade na noite do último domingo. A tentativa de assalto foi frustrada pelos policiais que foram acionados pelo sistema do banco. A Thea Morel tem mais informações sobre esse caso para a gente. Vamos ver.
Os assaltantes, de acordo com a polícia, tentaram entrar justamente por uma das janelas que fica ali no fundo. Eles utilizaram maçaricos, pés de cabra, existia com eles também produtos inflamáveis, como gasolina, e eles tentaram invadir a agência às 6 horas da noite deste domingo. No entanto, essa tentativa de assalto foi frustrada. Isso porque a agência tem um sistema de monitoramento e segurança que funcionou e, na hora, acabou alertando os policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária. Os policiais chegaram aqui e os assaltantes só deram sorte porque não foram capturados. Eles não conseguiram entrar completamente na agência e eles acabaram fugindo pela rua que passa ali atrás. Esse caso foi levado para o 1º Distrito Integrado de Polícia, que fica aqui próximo e que vai cuidar de toda a investigação para tentar identificar esses assaltantes que pretendiam entrar e levar tudo o que tinha aqui na agência. A polícia procura mulher envolvida em latrocínio. Vamos ver as imagens. O crime aconteceu em abril do ano passado, no bairro de Flores. A vítima, Benilson Tavares, estava com um amigo numa motocicleta quando essa mulher aí, segundo a polícia, anunciou o assalto. Ela estava em um carro modelo Corsa com um comparsa. A dupla pediu para as vítimas deitarem no chão, mas Benilson não cedeu e acelerou a moto. Ele foi atingido por vários tiros e morreu no local. A mulher que está sendo procurada parece ter aí entre 20 e 25 anos, cerca de 1,70 m de altura, pesa aproximadamente 60 quilos. Quem tiver qualquer informação deve denunciar pelo 181 ou pelo 99148-5290. E o ex-prefeito Adail Pinheiro, ex-prefeito de Coari, pode deixar o quartel de policiamento especial da PM aqui em Manaus e terminar aí de cumprir a pena dele lá no município de Coari. Eu converso agora com o Márcio Azevedo, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Não é isso, Márcio? Bom dia. Existe aí um pedido de transferência de Adail para o interior, tramitando no judiciário. O que o documento alega, hein, Márcio? Oi, Dani, bom dia. Olha, a gente não teve acesso ao pedido dos advogados de Adail, que lá nesse pedido é que tem lá a justificativa do porquê querem que ele vá para Coari. Nós tivemos acesso já a partir do momento em que o juiz da Vara de Execuções Penais, o Dr. Luiz Carlos Valois, manda um documento para a comarca de Coari, consultando se existe essa possibilidade de Adail Pinheiro ser transferido para o município. O juiz da Vara de Execuções Penais consulta o colega dele lá, o Dr. Fábio Lopes Alfaia. Ele tem um mês. Esse pedido foi feito no início do mês de agosto e eles têm um mês para responder aqui à Vara de Execuções Penais. Mas o juiz da comarca de Coari, também num documento que a gente teve acesso, já informou que o presídio lá do município tem condições de abrigar preso do regime fechado. No entanto, se o preso progredir para o regime semiaberto ou aberto, a unidade prisional de lá não tem condições de receber esse preso. O que acontece? Aí, a partir daí, o preso tem que cumprir prisão domiciliar, né? Há um documento também que nós tivemos acesso que revoga uma prisão preventiva do ex-prefeito de Coari, Adail Pinheiro. Bom, ontem mesmo, quando esse documento chegou em nossas mãos, a gente tentou consultar o próprio secretário de Segurança, tentamos consultar o secretário de Administração Prisional, porque esse documento do doutor Luiz Carlos Valois também é endereçado ao secretário de Segurança e ao secretário de Administração Prisional para verificar, falar desse pedido de transferência, já solicitar monitoramento eletrônico, ou seja, tornozeleira, para a gente tentar entender o que paira sobre isso. Porém, a gente não conseguiu nenhum tipo de resposta. Mas, Dani, como a gente acompanha esse caso há muito tempo, então a gente começa a ter que fazer suposições. E aqui a gente não tem esse embasamento ainda, então a gente vai correr atrás disso. Mas o que dá a entender é que, esse atual momento lá em Coari, o filho do ex-prefeito do município é candidato à prefeitura de lá. E aí esse pedido chega no momento de campanha política. O Adail Pinheiro foi condenado no início do ano a 11 anos e 4 meses de prisão por aqueles crimes de exploração sexual, aqueles crimes que todos nós já conhecemos que envolveu ele no município de Coari. Acontece que, se for contado a progressão do regime, o prefeito de Coari já está em vias de progredir para o semiaberto. E essa transferência dele para Coari, como o juiz de lá já respondeu que a unidade prisional só consegue comportá-lo enquanto ele estiver no fechado, a partir do momento que ele, estando no presídio Coari, ganhar a progressão do regime para o semiaberto, Adail Pinheiro vai para casa, vai ganhar a prisão domiciliar e aí vai ficar sendo monitorado só por tornozeleira eletrônica. Ou seja, então, o que paira
E o que dá a entender é que há uma manobra para que o Adair Pinheiro fique no município de Coari no meio desse momento eleitoral. Então a gente vai correr hoje, o dia de hoje, para tentar esclarecer tudo isso aí e para ver de fato. E o que chama a atenção também é que no despacho do juiz da Vara de Execuções Penais, ele vai contra o parecer do Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual foi contra a concessão dessa transferência de Adair Pinheiro aqui do batalhão do Comando de Policiamento Especializado no bairro Dom Pedro, onde ele se encontra preso, para o município de Coari. Então, fica muito nebuloso essa situação aí da transferência do prefeito, do ex-prefeito de Coari, Adair Pinheiro, aqui de Manaus, para o município de Coari, no momento que ele está prestes a ganhar prisão e ir por semiaberto. E como a gente vem explicando, e no próprio documento diz, lá a unidade prisional não tem condições de abrigá-lo no semiaberto, e aí ele iria para casa. Então, a gente precisa entender tudo isso. O fato é que esse pedido já está tramitando e a qualquer momento pode sair essa decisão e o prefeito deixar essa unidade aqui onde ele cumpre essa pena para ir para o município de Coari. A gente tem que ficar de olho, né, Dani, porque a gente sabe que foi um caso muito rumoroso. O prefeito foi acusado e condenado por exploração sexual de crianças e adolescentes lá no município de Coari, além de outros crimes que foram mostrados aqui pelas nossas reportagens ao longo de anos, ano passado, enfim. E aí agora levar ele para o município nesse momento de política é um pouco estranho, é um pouco rumoroso, então a gente tem que ficar atento para que a sociedade não seja pega de surpresa. A Daí eu dormir aqui e amanhecer lá no município de Coari, né, Dani? Mais de 70 acusações, né, que o ex-prefeito recebeu. Alguns prescreveram, né, passaram do tempo de julgamento, outros processos continuam correndo. Esse a qual ele responde já é condenação, como você mesmo falou. A gente continua acompanhando, claro, a situação, porque é interesse da sociedade. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu volto com você. Moradores do Conjunto Cidadão 10, no bairro Tarumã, reclamam aí da falta de infraestrutura na rede de esgoto. Segundo eles, os bueiros estão todos sem tampa, a gente sabe o perigo que é isso, né? E a rede está entupida. Nossa equipe de reportagem foi ver de perto essa situação e mostra agora pra gente. Nós estamos no Conjunto Cidadão 10, no bairro Tarumã. Essa aqui é a Rua 3, na esquina com a Rua Norte. E o problema aqui é esgoto entupido. E segundo os moradores, é um problema desde que o bairro foi entregue. As pessoas que moram aqui dizem que essa rua foi recapeada, que isso estava perfeito, mas o entupimento da rede de esgoto provocou isso aqui na rua. A gente já vem passando com esse problema já tem um pouco mais de 2 anos. A gente tem um grande problema por conta das crianças, porque os bueiros são abertos. Nunca tiveram tampas, né? As tampas sempre ficaram na promessa. Um joga para a prefeitura, outro joga para a SUAB, e eles nunca resolveram esse problema. A gente tem um bueiro bem na esquina da rua e a gente tem aqui a bacia de uma antena parabólica tampando o bueiro. E quando ele entope, essa água transborda e invade a casa dos moradores. Como que é essa situação para vocês aqui? É horrível, né? É porque o meu filho tem 16 anos, ele é portador de necessidades especiais. Eu não posso nem estar aqui na minha varanda com ele, porque o odor aqui é muito forte, o mau cheiro é muito forte, é insuportável. E não tem como eu ficar, ele fica todo tempo lá dentro de casa. Fora sapo, rato, mosca, eu tenho que ficar todo o tempo com a minha janela fechada. Aqui na Rua 9 dá pra gente ver as condições em que estão as galerias dessa área do bairro. Aqui é a galeria de esgoto que drena a água da chuva e a água das ruas e está totalmente destampado. Do outro lado da rua, a situação é a mesma. Com toda certeza, porque nós entramos em contato com várias pessoas, com vários órgãos e todo mundo fica jogando um para cima do outro e no fim das contas ninguém veio resolver. Então eu engravidei e acabei tampando, porque meu bebê ia ter bebê, né? E era um risco. Aqui na Rua 9 ainda nós encontramos o Abraão, que está resolvendo o problema da casa dele, da fossa dele. Veja só o que aconteceu aqui na calçada dele. Tive que quebrar aí, entrar aí na água aí que era de tudo aí, de imundícia aí. Tive que entrar na água, na fossa, né? É fossa, com tudo. Para ajeitar, senão a água está indo lá para trás. Rodrigo, por que os dejetos todos do esgoto sanitário voltam para as casas? Por que vocês acham que isso acontece? Então, na realidade, nós, todos os moradores aqui, o que nós temos conhecimento é de que não há tubulação adequada, né? Na realidade, eles improvisaram, colocaram tubos de 150, né? Não é realmente tubo de esgoto. E aí isso com areia, com dejetos, com gordura, acaba voltando e os moradores acabam sofrendo essas consequências, né?
Em nota, a empresa Manaus Ambiental informou que encaminhou uma equipe até o bairro e que os técnicos detectaram a rede coletora de esgoto da rua. Todas elas estão com tampa, segundo a nota da empresa, e dentro da normalidade. Vamos mudar de assunto então. Se você é estudante, vai fazer o Enem esse ano, então atenção, viu? As provas serão realizadas no início de novembro e nessa reta final de estudos, os alunos precisam manter o foco aí, saber qual nota de corte do curso que pretendem ingressar. Para quem não sabe, a nota de corte é a pontuação mínima que o candidato precisa alcançar para poder concorrer a uma vaga no curso que deseja fazer, né? Confira aí as dicas na reportagem da Amanda Morim. Todos atentos ao professor. No período que antecede o Exame Nacional do Ensino Médio, nada pode passar despercebido. Vinícius é o que o diga. Ele tem se dedicado bastante para obter uma boa pontuação e conquistar uma bolsa no curso de Engenharia da Computação que tanto deseja. Abriu mão de quê para tentar conquistar essa bolsa? Do meu curso de inglês que eu fazia aos finais de semana, para poder pagar o curso do pré-vestibular e as minhas tardes e noites, porque antigamente eu vivia no lazer e agora eu estou me dedicando bastante porque o meu curso é bem difícil. Todo esforço é válido. Segundo este professor, os alunos precisam priorizar nesse momento a resolução de exercícios e na revisão de conteúdo para garantir uma colocação. É importante ele ter uma boa leitura, revisar os principais conteúdos, que a gente sabe que isso vai fazer muita diferença lá no dia da prova. Nessa reta final não adianta só estudar no cursinho, precisa também revisar em casa, né? Isso, resolver questões, é muito importante resolver as questões, trazer para o cursinho, para os professores, as dúvidas, para o professor tentar sanar esses problemas finais. Mas, além da dedicação, o aluno precisa ficar atento à nota de corte. Então, o candidato que está conseguindo entrar em medicina, a menor pontuação dele é 820. Então, esse candidato ele tem que ficar atento, porque ele precisa ter uma pontuação maior para poder se inscrever nesse curso. E a mesma coisa vale, por exemplo, a direito ou fisioterapia, que seriam umas possíveis 3 opções que ele teria por curso. Então, se porventura a nota for baixa, ele não consegue alcançar a medicina, né? Não consegue. Tem que escolher uma outra opção. Se ele quiser exclusivamente medicina, o que vai acontecer? Ele vai ter que esperar o ano que vem fazer outro vestibular. As provas do Enem estão previstas para os dias 5 e 6 de novembro. Só no Amazonas, mais de 200 mil pessoas estão inscritas. Apesar da proximidade da prova, tem gente que ainda não escolheu o curso que quer fazer no ensino superior. Estou em dúvida entre duas coisas bem distintas. Estou em dúvida entre arquitetura e medicina. Estou estudando, né, a gente estuda para o mais difícil, para ver depois se quiser mais fácil. Que o mais difícil de passar, o mais concorrido é a medicina. E a arquitetura é menos visado, mas é o que eu acho que eu mais gosto. O assunto agora é eleição. Durante reunião com os representantes dos candidatos à Prefeitura de Manaus, aqui na Rede Caldeirados de Comunicação, ficou definido aí que a TV A Crítica vai realizar reportagens especiais mostrando as dificuldades do cidadão para os prefeituráveis. Para cada candidato foi então sorteado um tema. E hoje começamos a exibir a problemática do desemprego. Quem acompanhou essa rotina foi o candidato do PDT, o Issa Abraão. Vamos ver. São 5 da manhã, hoje segunda-feira, e nós estamos indo encontrar com o Jorge, que é o nosso personagem, que está desempregado há mais de 3 anos. Nós vamos acompanhá-lo nessa tentativa de uma vaga por emprego. O Jorge tem 30 anos, é separado e pai de 2 filhos. Mensalmente, ele precisa arrumar R$ 238 para pagar a pensão alimentícia, mas sem emprego formal. Ele teve que literalmente se rebolar para conseguir o dinheiro. As aulas de zumba são um bico que lhe rendem R$ 30 por sessão. Por isso, pelo menos 3 vezes por semana, ele tem que madrugar para ir atrás de uma vaga de emprego. Ei, Jorge, bom dia. Bom dia. Mais uma vez, saindo aqui do São José, indo para o centro de Manaus? Isso. Você que mora aqui no São José, você tem que sair daqui lá para o centro. Se tivesse um Cine aqui perto? Seria mais fácil. E se você tivesse a oportunidade de ficar frente a frente com um dos candidatos a prefeito de Manaus? Você
faria esse pedido, colocaria essa situação para eles? Colocaria. Pois bem, você vai ter essa oportunidade hoje. Na parada de ônibus, encontramos com o candidato Issa Abraão, do PDT. Até janeiro de 2015, ele foi vice-prefeito de Manaus, mas renunciou após ser eleito deputado federal. Vamos lá? Vamos lá, tuas ordens. Esse é o Jorge. Issa Abraão. Oi, Jorge, prazer. Tudo bem? E Jorge, qual é a tua dificuldade? O deslocamento, ele é muito longe. Obrigatoriamente só vai no Cine. Isso, porque se for para mim, para a Cidade Nova, eu já vou ter que ir pro outro lado de lá. A prefeitura não poderia descentralizar mais esse serviço? Não, tranquilo, a nossa proposta é essa. Ao invés dele ir para o centro de Manaus ou para a Cidade Nova, teria que ter um Cine para encaminhar a solicitação dele de emprego dentro da Zona Leste de Manaus. E a qualificação? Hoje o governo ele tem o CETAM, que dá os cursos técnicos, mas hoje o município ele não disponibiliza algo semelhante para qualificar esse cidadão que às vezes não tem o dinheiro para pagar essa qualificação. A prefeitura diminuiu muito o orçamento e o investimento nessa área. A gente tinha, até 3, 4 anos atrás, uma média de 7 milhões de investimento na qualificação. Hoje não chega a 500 mil, ou seja, como é que com essa quantia você vai conseguir promover cursos que possam encaminhar, preparar e qualificar as pessoas para reingressar no mercado de trabalho? Candidato, antes a gente estar aqui de olho esperando o ônibus, que demora bastante os 600, né? Demora bastante. O senhor foi vice-prefeito, o senhor já é deputado federal, o senhor teve oportunidade, por que não foi feito? Não tive oportunidade. Primeiro porque vice só consegue fazer algo se o titular permitir que ele faça. O que eu estou buscando nessa eleição é exatamente a possibilidade, a oportunidade de trabalhar. Tanto é que eu não sou candidato a vice, eu sou cabeça de chapa, exatamente para que eu possa ter a autoridade, a competência, a autonomia para encaminhar os projetos que Manaus precisa. A conversa está boa, mas nosso ônibus chegou. Como é de costume, o 600 está lotado. Aí o que acontece? Quando eu vou atrás de emprego, muitas vezes tem a vaga. Mas eles querem O que te exigem? 8 meses de experiência na carteira. Muitas vezes você tem a experiência, mas não tem na carteira. Não tem como comprovar para eles. Aí é isso que dificulta, não só para mim, mas para todo mundo. Veja como um problema acarreta o outro. 70% dos comércios aqui da Zona Leste estão na informalidade. E quando ele se ocupou em algum comércio desse, no passado, ele até adquiriu experiência, mas não carimbaram a carteira dele. Por isso a importância de você conseguir formalizar, porque na hora que ela conseguir empregar uma pessoa, essa pessoa vai ter na carteira a experiência de 8 meses comprovada, que hoje é o que ele precisa para reingressar no mercado de trabalho. Dentro do ônibus, as caras eram de surpresa pela presença do candidato. Algumas pessoas aproveitaram para desabafar. Chega o tempo da política, quer um votinho para subir lá em cima. O que vai fazer depois que ganha? Some. Após 40 minutos de viagem, chegamos à parada do Garajão, na Floriano Peixoto, no centro. São 7 da manhã e precisamos acelerar para que o Jorge consiga pegar uma ficha. 224, ou seja, qual a expectativa de sair daqui, de ser atendido pelo menos? Do jeito que tá, acho que vai ser rápido hoje. Provavelmente antes das 9 a gente saia daqui. Antes das 9? Isso. Otimista. Tem que ser, né? O Cine, como de costume, está lotado. Um reflexo das mais de 188 mil pessoas desempregadas este ano em Manaus, segundo dados do IBGE. Gente que vem quase que diariamente em busca de uma vaga no mercado. Por dia, o nosso atendimento entre consulta, cadastro, carteira de trabalho e seguro-desemprego é em média de 1.100, 1.179, 1.190 pessoas dia. E uma média de quantas vagas ofertadas por dia, em média? Isso varia muito. Mas assim, às vezes eu tenho 30 vagas, mas às vezes eu tenho 6 vagas, às vezes eu tenho 100 vagas, mas isso varia muito. O
seu José João aproveitou a presença do candidato no Cine para fazer alguns questionamentos. Eu queria até perguntar para o nosso amigo candidato qual seria a proposta dele como prefeito para nós trabalhadores. A nossa proposta é criar o programa de valorização da micro e pequena empresa, que vai tirar muitos dos comércios que estão na informalidade e colocar na formalidade, para que eles tenham acesso a crédito, para que eles possam empregar mais pessoas e para que eles possam assinar a carteira para o senhor ter a experiência comprovada na carteira. Para na hora que ficar desocupado, quando tentar se recolocar, já ter a comprovação dentro da carteira, porque isso é uma exigência, inclusive, que muitas empresas ligadas ao Cine pedem. E a nossa outra proposta é criar a sala do produtor rural, que aí já não é o caso de área urbana, que é o caso dele, mas de valorizar a agricultura familiar, transformando essa agricultura em agronegócios, onde as pessoas possam agregar valor no abacaxi, agregar valor na pupunha, agregar valor na fruticultura, que já gera mais emprego e renda na nossa cidade. Agora se o candidato ganhar, cumprir. É isso que ele está falando aqui. Mas deixa eu te falar, eu estou muito novo para me queimar. Então tenho certeza que eu vou cumprir. Exatamente, tem muita cabeça branca aí que promete até hoje. E não cumpre. Tô careca de promessa, viu? A espera dentro do Cine é longa. O local é abafado. Às vezes o cansaço é tanto que o jeito é dar um cochilo. Nosso personagem conseguiu um lugar para sentar. Já o candidato não. Ele ficou mais de 1h30 em pé. Agora, realmente, é uma demora que cansa qualquer pessoa. Tá cansado aí? Tá de tênis? Já tá cansado? Eu tô de tênis e nós saímos muito cedo de casa, né? E acho que você não tomou café, nem eu, e a maioria aqui também não tomou café. Mas é bom pro político vivenciar isso, né? É claro que é importante manter sempre acesa essa sensibilidade social e entender que o povo precisa de oportunidade. Às vezes é só uma oportunidade para o povo voltar a sorrir. E com uma boa gestão, com resgate ao vigor administrativo, isso é possível. 1h50 o Jorge esperou para fazer a consulta de vaga. Agora que ele vai saber se existe disponibilidade para ele. No momento não apareceu nenhuma vaga, mas aí você pode, pelo esse site, atualizar para buscar vaga, tá bom? Nada. Nada? Nada. É uma vaga. Mais um dia... Mais um dia perdido. Candidato, essa é a realidade, assim. O senhor ficou em pé aí, veio lá da casa dele, a gente veio de ônibus, enfrentando. É uma realidade que o trabalhador passa dia a dia. De que maneira isso pode agregar, caso o senhor venha a se eleger? É a luta do brasileiro, é a luta das pessoas que querem a sua recolocação no mercado de trabalho. E a gente espera, no futuro breve, resolver essa situação para manter cada vez mais acesa a esperança, né? Porque a única coisa que a gente pode fazer nesse aspecto aqui é manter a esperança para ele não sair daqui frustrado o tempo todo. Muito duro, né? Amanhã a gente mostra uma outra realidade com outro candidato e assim será pelos próximos 8 dias. Agora a gente conversa com a Adriane Diniz, direto do estúdio da Rádio A Crítica FM. Ela também está ao vivo pela 93.1 e agora conversa com a gente ao vivo aqui no Manhã no Ar. Não é isso, Adriane? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Daniela. Acho que ontem o Brasil inteiro acompanhou a situação lá dos depoimentos, né, das perguntas dos senadores, das respostas da presidente afastada Dilma Rousseff. Como a gente falou, um momento único, histórico do nosso país. Foi uma sabatina muito longa. Uma coisa não pode se dizer da presidente afastada, né? Que ela não foi corajosa. De fato, muita coragem está ali desde 9 horas da manhã. Eu acompanhei alguns trechos do depoimento e aí aconteceu uma situação inusitada, né? A situação acha que ela foi muito bem, que ficou muito bem esclarecido e a oposição acha exatamente o inverso, né, Adriane? Que ela enrolou e acabou não respondendo nada, enfim.
os dois lados se mantiveram no mesmo ponto de vista ideológico do início desse depoimento, dessas respostas da presidente, né? É o que a gente comentava aqui ontem, né? Os senadores, que são os juízes desse caso, já foram para o plenário praticamente com suas decisões já definidas, né? Eles já sabiam de que lado estavam e dificilmente aconteceria uma reviravolta durante esse depoimento da presidente afastada Dilma Rousseff. O depoimento dela inicial, né, que era a primeira fala, que tinha um prazo de 30 minutos, podendo ser prorrogado, durou cerca de 45 minutos e depois iniciou uma sabatina de perguntas dos senadores inscritos, além da própria defesa e também dos autores do pedido de impeachment. E cada um tinha o tempo de 5 minutos para fazer a pergunta e ela tinha o tempo que quisesse para responder. A maioria das pessoas que perguntou foi pessoas que são contra a permanência dela na presidência da República. E a presidente Dilma voltou a dizer que está sendo vítima de um golpe à corrupção, que não cometeu crime de responsabilidade fiscal com dolo, que é quando existe a intenção de cometê-lo, e que estava sendo vítima de uma articulação política e que o que está acontecendo nesse exato momento no Brasil é uma eleição indireta que ela não valida. A eleição indireta a que ela se refere seria uma eleição do PMDB, que era um partido, o maior partido da base aliada, que compôs inclusive essa chapa com o PT, e o PMDB saiu e virou oposição. Inclusive, o PMDB é o partido do presidente interino, Michel Temer. A presidente fez um discurso bem forte durante todo o dia. Em alguns momentos, ela embargou um pouco a voz, que foi quando ela falou da superação do câncer e também da questão da ditadura militar, da época que ela foi torturada. Inclusive, Daniela, a gente separou um trechinho desse depoimento da presidente, né, que foi bem extenso. Separamos uma parte, a gente acompanha agora. É notório que durante o meu governo e o do presidente Lula foram dadas todas as condições para que as investigações fossem realizadas. Assegurei a autonomia do Ministério Público. Não permiti qualquer interferência política na atuação da Polícia Federal. Contrariei interesses. Por isso, paguei e pago um elevado preço pessoal pela postura que tive. Arquitetaram a minha destituição, independentemente da existência de quaisquer fatos que pudessem justificá-la perante a nossa Constituição. Todos sabem que não enriqueci no exercício de cargos públicos, que não desviei dinheiro público em meu governo em benefício próprio, nem de meus familiares, e que não possuo contas ou imóveis no exterior. Querem me condenar por ter assinado decretos que atendiam às demandas da população, às demandas de diversos órgãos, inclusive do próprio Poder Judiciário, com base no mesmo procedimento adotado desde a entrada em vigor da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2001. Eu não atentei em nada, em absolutamente nada, contra qualquer dos dispositivos da Constituição que, como presidenta, jurei cumprir. Não pratiquei ato ilícito. Está provado que não agi dolosamente em nada. Os atos praticados estavam inteiramente voltados ao interesse da sociedade. Chego à última etapa desse processo, comprometida com a realização de uma demanda da maioria dos brasileiros. Convocá-los a decidir nas urnas sobre o futuro de nosso país. Diálogo, participação e voto direto e livre são as melhores armas que temos para preservar a democracia. Por 2 vezes, vi de perto a face da morte. Quando fui torturada por dias seguidos, submetida a sevícias que nos faziam duvidar da humanidade e do próprio sentido da vida. E quando uma doença grave e extremamente dolorosa poderia ter abreviado a minha existência. Hoje, eu só temo a morte da democracia.
Tá, e portanto, Daniela, esse foi o depoimento da presidente Dilma Rousseff e mesmo ele tendo sido bastante firme, não foi suficiente para mudar o que já estava previsto, né, a votação dos parlamentares que vai acontecer hoje. Durante os discursos ontem, pelo menos 52 deles manifestaram a intenção de votar para o afastamento definitivo. 18 se manifestaram dizendo que votariam a favor da permanência e 11 não se manifestaram até o momento. Para a presidente Dilma Rousseff permanecer no cargo, ela precisaria de 28 votos, o que não há indícios de que ela terá. Inclusive, alguns senadores fazem uma especulação de que eles consigam de 55 a 60 votos para o afastamento definitivo. E são necessários 54, que é a maioria qualificada, 2/3 dos senadores, dos 81 senadores. E hoje, a partir das 9 horas da manhã, em Brasília, 8 aqui em Manaus, começa essa votação. O procedimento vai ser o seguinte: o Ricardo Lewandowski, o ministro do Supremo Tribunal Federal, vai abrir a sessão. Cada um dos 81 senadores tem o prazo de 10 minutos para fazer as suas manifestações, quem tiver interesse, quem se inscrever para isso. Depois disso, Ricardo Lewandowski vai ler um resumo de todo esse processo, juntando todas as peças de acusação e também as testemunhas favoráveis a Dilma Rousseff, e logo depois vai acontecer a votação nominal no painel, né? Eles não vão fazer como na Câmara, de ir lá na frente, cada um dizer sim, mas vão apertar ali o botãozinho que fica na mesa de cada um e vai aparecer no painel quem votou sim e quem votou não. Se Dilma Rousseff for afastada pelo processo de impeachment, ela fica inelegível pelos próximos 8 anos, mas ainda cabe recurso dessa decisão, que é o recurso no Supremo Tribunal Federal, que inclusive a defesa dela, e ela mesma ontem, durante a resposta de algumas perguntas, já se manifestou dizendo que ainda não recorreu ao STF porque está esperando que as suas chances se esgotem no Senado para poder partir para outra instância. Adriane, a gente não vai ver, então, como aconteceu na Câmara dos Deputados, aquele pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, pelo futuro. Não vai ter assim, porque vai ser um voto eletrônico e mais rápido. Olha, agora pode ser que haja um atraso aí no início dessa votação, porque eu assisti ontem o finzinho, eram mais ou menos 11 horas da noite, horário de Brasília, 10 aqui no horário de Manaus. Eu assisti o finzinho ali dos depoimentos, quando ela respondeu os últimos questionamentos, as últimas perguntas, e o presidente, o Ricardo Lewandowski, pediu ali autorização para todos para começarem 1 hora mais tarde, né? Então houve assim uma votação muito rapidinha, um ou outro levantou a mão, acho que o próprio Lewandowski estava cansado, queria dormir 1 horinha a mais, então pode ser, é bem provável que comece um pouquinho depois desse horário que estava oficialmente já determinado. De qualquer jeito, vai estar todo mundo lá, muito o Congresso agitado desde cedo, né? Um momento único aí para o país, histórico realmente, e que vai ser definida a vida de um presidente e, consequentemente, a vida de todo o país, política, econômica, com todas as repercussões que essa decisão causa, como a gente sabe. Vamos mudar de assunto então, Adriane. O aplicativo do TRE, que já recebeu mais de 60 denúncias, ele foi lançado oficialmente, Pardal, na última sexta-feira, né? De lá para cá, 60 denúncias. O cidadão, felizmente, parece que quer participar de uma maneira mais efetiva desse pleito, Adriane. Isso mesmo, foram 67 denúncias em 3 dias, né? Até ontem foi registrado pelo Tribunal Regional Eleitoral essas denúncias aqui no Amazonas. O Pardal é um aplicativo que você baixa no sistema Android ou iOS. Ele é gratuito e lá você pode registrar as denúncias que você entende como irregulares, né? Compra de votos, doações, abuso de poder econômico, cooptação de eleitores, todas essas irregularidades podem ser fotografadas, filmadas ou enviar um texto e depois o eleitor que fez essa denúncia acompanha todo esse procedimento. E nesses 3 dias o TRE aqui no Amazonas recebeu 67 denúncias, 60% delas foram denúncias registradas no interior do Amazonas, envolvendo, por exemplo, carro de som estacionado. O carro de som ele não pode parar, ele tem que ser volante, ele tem que estar circulando com os jingles, com as músicas dos candidatos, ele não pode ficar num ponto fixo. Outra reclamação que foi recorrente é de bandeiras fixas. De acordo com a mini-reforma eleitoral, você não pode fixar uma bandeira em determinado local. Se usar a bandeira, tem que ficar alguém segurando essa bandeira. Outra reclamação que foi constatada pelo TRE é sobre a dimensão das faixas e cartazes. Elas precisam, os cartazes e adesivos, ter no máximo meio metro quadrado. E alguns desses estavam extrapolando esse tamanho,
Tem também reclamação de compra de votos lá no interior do estado que vão ser investigados. Como funciona a partir do momento que você faz essa denúncia? O TRE registra, vai avaliar se de fato há um indício de irregularidade. Quando constata, nesse primeiro momento de triagem, repassa ao Ministério Público Eleitoral, que é quem vai definir se abre um processo investigativo do caso ou não. E esse processo investigativo pode resultar numa punição para o eleitor que cometeu o crime ou para o candidato. E essa punição pode chegar até o cancelamento do registro de candidatura e, consequentemente, a cassação, caso esse crime seja investigado, seja apurado depois já do processo de eleição, a eleição já acontece agora no dia 2 de outubro. Então, pode ter consequências gravíssimas e é uma forma da gente também, como eleitor, ser fiscal. Além do pardal, que é autorizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, tem também o outro aplicativo, que é o SAC MPF, onde o Ministério Público Eleitoral também acompanha esse tipo de denúncia que é feita pelo eleitor em qualquer situação, né? E o bacana dela é que hoje todo mundo tem celular, né? Tá muito na moda os smartphones, então você consegue fazer o registro por ali e enviar automaticamente, porque antes você tinha aquele gap TRE, até chegar um fiscal, aquela irregularidade podia já ter sido sanada e aí o fiscal não identificaria. Mas quando você tem um registro de vídeo, de foto, de áudio, isso facilita até para identificar, o TRE possa identificar e punir quem está cometendo crime eleitoral. Foto e vídeo, tudo valendo. Com certeza os opositores também, né? Devem ter que criar aí uma rede de fiscais que possam ajudar esse trabalho. E tudo tem um único objetivo, um único intuito, a gente ter eleições cada vez economicamente mais equilibradas, dando chance para o cidadão escolher o que é melhor para administrar a cidade, administrar as leis da cidade pelos próximos 4 anos. Adriane, muito obrigada por esse bate-papo. Uma ótima terça para você e para todos os ouvintes da Rádio Acrítica que acompanham a gente nesse momento. Obrigada, Daniela. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Olha, o jornal A Crítica de hoje também traz como destaque a defesa de Dilma Rousseff no Senado Federal durante o processo final aí do impeachment contra ela, contra a presidente afastada. Se você ainda não leu o jornal hoje, A Crítica tem novidades, viu? Além de comprar aí no seu jornaleiro ou tornar-se um assinante, agora você pode ter todo o conteúdo de A Crítica aí no seu celular ou no tablet. É rápido e prático, gente. Só baixar gratuitamente o aplicativo A Crítica Digital. Cadastre-se e ganhe aí um mês de assinatura digital do melhor jornal do Amazonas. O aplicativo está disponível para o sistema Android e também iOS. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para hoje. Vamos ver o que eles vão fazer hoje na nossa cidade. O candidato Henrique Oliveira faz caminhada pela manhã no bairro Nova Floresta. À tarde faz caminhada e panfletagem no bairro Valparaíso. Missa Abraão tem compromisso com a base da entrevista a um portal pela manhã. À tarde, dá entrevistas a um portal e ao jornal A Crítica. À noite, se reúne com líderes comunitários do bairro da União. José Ricardo participa pela manhã de um microcomício ao lado do T2 na Cachoeirinha. À tarde, faz também microcomício no Mauazinho e à noite se reúne com comunitários do bairro Grande Vitória. Luiz Castro, pela manhã, participa de sessão na Assembleia Legislativa e de uma reunião na Suzã. À tarde, tem reunião de panfletagem e se reúne também com lideranças sindicais. Serafim Correia, pela manhã, concede entrevista à TV A Crítica e participa de sessão plenária na Assembleia Legislativa. À tarde, grava participação em programas de TV e faz caminhada na Zona Leste. À noite, tem reunião na Zona Sul da cidade. Silas Câmara, pela manhã, participa de café da manhã com lideranças e dá entrevista para a Associação de Servidores da Cefaz. À tarde, ele participa de adesão da Sociedade de Cabos e Soldados da Polícia Militar e dá entrevista a um jornal impresso. À noite, participa de reunião comunitária na Zona Leste da cidade. Marcelo Ramos concede entrevista pela manhã e à tarde faz caminhada no bairro da União. À noite, se reúne com líderes evangélicos. Arthur Neto faz caminhada à tarde no bairro São Raimundo e à noite faz reunião no Comitê Central da Zona Leste. E o candidato Queiroz do PSOL não havia divulgado a agenda até essa madrugada. Olha, um grupo de artesãs itinerantes realiza a partir de amanhã no estacionamento do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas uma feira com produtos feitos aí a partir da reciclagem, do trabalho manual delas, muito bacana que a gente tem que incentivar. Eu converso agora com a Thea Morel, que tem mais informações sobre esse evento pra gente, não é isso, Thea? Bom dia. Que tipo de produtos aí serão comercializados nessa feira
Quem quiser participar, como é que deve fazer para ter acesso, para incentivar aí essas pessoas que buscam uma alternativa aí de renda? Bom dia, Daniela. Bom dia a todos. Bem, os produtos são variados, né? A gente já sabe que os artesãos aqui da nossa terra realmente têm muita criatividade, mas o mais interessante é que eles são feitos realmente com produtos reciclados. Você tem aí produtos feitos com pallets, que são aquelas estruturas utilizadas no distrito industrial, principalmente para ajudar o empilhamento dos materiais. Você tem patchwork, bijuterias com sementes, quer dizer, são coisas bem regionais realmente e bem variadas. E para mostrar um pouquinho desse trabalho e falar como é que é essa iniciativa, eu tenho aqui ao meu lado a Edissandra Lopes Duarte, né? Olha só, ela inclusive trouxe aqui um desses produtos, uma bonequinha que a gente olha assim por cima, a gente pensa que é uma bonequinha convencional, mas quando a gente vê, né, Edissandra, por baixo, é tudo feito com material reciclado, não é? Isso. São mantas que é pego no distrito. Essa aqui é uma obra de uma amiga, da Aureni, que é uma das artesãs que vai estar lá no IPAAN. E tem outras coisas, muito mais outras coisas. Bom, a gente fala de brinquedos, bijuterias, peças artesanais realmente. Como é que é essa iniciativa de poder reunir e dar esse espaço para os artesãos? Pois é, foi o IPAAN resolveu, em dezembro, todo final de ano a gente tinha uma feira. E aí começamos a procurar espaço e encontramos. De 2 em 2 meses a gente está no IPAAN. E aí são 18 meninas, cada uma com produtos diferentes, tanto a fruta, como agora a gente tem a fruta, como a farofa de peixe, como tem as caixinhas, como tem o pallet, que é o que faço, eu trabalho com pallet, e outras, muito mais. Quem estiver no IPAAN, então, quem comparecer lá na sede para verificar essa feira amanhã e depois de amanhã, tem muita variedade. Com certeza, muita variedade, muita coisa e o preço está muito em conta, muito bom. Tem um outro detalhe também, Sandra, que é justamente o fato de que vocês estão arrecadando doações que vão ser doadas para uma comunidade. Que doações as pessoas podem levar, além de conferir a feira, né? E para que comunidade vão essas doações? A gente quer fazer um dia diferente para as crianças, né, em outubro. E a gente escolheu a Praia do Açutuba. Então a gente está pegando arrecadação de brinquedos e roupas. Crianças pequenas, não pessoas adultas, só coisas para criança. Para a gente fazer a nossa festa lá. Isso já em outubro, o Dia das Crianças. É outubro, o Dia das Crianças, se Deus quiser. Então, Dani, é uma grande iniciativa. A gente tem aqui só uma pequena amostra daquilo que vai ser exibido lá no IPAAN. Quem quiser, essa feira vai funcionar amanhã e depois de amanhã, quarta e quinta-feira, né? O horário é de 8 até as 2 da tarde, isso com 18 expositores. O Instituto de Proteção Ambiental, né? Ele fica na Avenida Mário Ipiranga, número 3280. Logo depois ali da Assembleia Legislativa, onde tem também o Teatro Jorge Bonates, e a entrada é gratuita, qualquer pessoa pode ir lá, verificar o trabalho das expositoras, comprar alguma coisa e ainda aproveitar para dar uma lição de solidariedade. Dani. Obrigada, Thea Moré. Ótimas dicas aí, tomara que o pessoal aproveite. Até daqui a pouco, Thea. Olha, são 6 horas e 53 minutos, a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com as modificações do T2. Enfim, ele será inaugurado e agora vai ser uma estação de conexão. A gente vai explicar como tudo isso funciona para você. A gente volta em instantes.